Incríveis no ar! Aqui em Universa e no canal UOL para vocês, nossos ouvintes, nossos E 20 assistentes. Nossa, demorei pra achar essa palavra. Nossos espectadores. Vocês, seus lindos que estão vendo a gente. É isso. Quem tá vendo a gente tá vendo que a gente tá toda trabalhada na gotiquice. Yes. Eu tenho um pé no gótico, né? E agora que eu tô com esse cabelo vermelho, gente, vocês viram que eu mudei de cabelo? Eu tô aqui, ó, com esse cabelo vermelhão. Eu tô mais gótica do que nunca. A própria Pequena Sereia. Eu tô Marimundo de 2003 também. É verdade. Amiga, voltei às origens. Ao Fotolog. É isso. Isso tudo pra combinar com o nosso tema da semana, porque eu não sei se vocês sabem, mas agora temos um tema da semana e hoje vamos falar sobre esse fenômeno tão maravilhoso chamado jovem místico. E eu sinto que eu sou meio jovem mística. Depende um pouco do dia da semana, porque eu sou libriana, né? Eu também. No caso, né, amiga? Como é pra você? Você se sente meio jovem Sabe mística? que a gente tava falando sobre isso agora verdade, no camarim. Eu falei, eu sou zero jovem mística, só que eu listei 15 coisas que eu faço. Mas, amiga, de você jovem... não é do rolê da astrologia? Você não vê a alma penada? Vejo! Então, menina, já esticou aí o suficiente pra ser jovem mística. E a gente vai chamar uma convidada maravilhosa que é também jovem mística, além de cantora, compositora, fashionista e apresentadora. Ela é tudo menos o ó. Ela é... Kendinha! Olha aqui! Nossa fada acessível. Nossa bruxinha acessível. Você tá mais pra fada ou mais pra bruxa? Eu acho que depende da lua, igual vocês falaram. Depende da lua e depende de pra quem também, né? Eu sempre me identifiquei com as duas. Sempre gostei das fadinhas e das bruxinhas. Eu gosto da dualidade também. Eu acho que a gente tem que trabalhar com as duas coisas se a gente quiser vencer. Lua cheia, lua nova. É meio isso. Você é sagitariana com lua e ascendente em câncer. É isso? Gente, isso é uma dualidade por si só. Sim. E não só dualidade, eu acho que eu sofro muito. E eu acho que o que me salva é o meu sol, que é de Sagitário, assim, né? Que porque é festeiro, eu sempre falo, não, né? gente, me disseram que Sagitário é pra cima. Tem que jogar pra cima, então. Mas essa lua em câncer, eu acho que é a coisa mais difícil de lidar no meio disso tudo. Porque, como minhas amigas dizem, não é água, não é fogo, é mormaço. Mormaço, eu sei bem porque eu tenho um filho com lua em câncer. Ai, amiga. Ele é gêmeos com ascendente em virgem e lua em câncer. É muito drama. Ai, É muito drama. E manipulação também, não vou dizer que não tem. Sabe? Você é manipuladora. Eu tento não ser, mas eu acho que eu sou. Mas de uma forma positiva também. Não chega a ser psicopata, não. Mas eu já ouvi falar que librianas também são meio manipuladoras, amiga. Librianas são super. Libriana me acho tão sonsa. Mas é exatamente esse lugar, amor. Olha, aquelas, né? Falando sobre tanto espiritualidade quanto falando sobre magia, essa coisa toda. Eu acho que quem consegue, no final das contas, as coisas é quem dá de sonsa, amiga. Porque quem dá de sonsa não sofre muito. Entendeu? As coisas acontecem como a sonsa quer que aconteça. Elas fazem de louco. Por que isso? Né? Ai, nem eu me faço de doida. menina, Eu me faço que nem bastante de tinha doida. Amiga, nesse mundo, quem vence é sonsa. As sonsas vencem. Sonsa venceremos. E eu tô aprendendo cada dia mais com a minha lua ser um pouquinho mais sonsa. A minha lua é em aquário. A sua lua, você falou que era o quê? A minha lua, eu sou Libra e Gêmeos. Libra, Gêmeos. Uma ótima, excelente comunicadora, né, mano? Então, eu praticamente não tenho terra no meu mapa. Então, eu sai sou o voando. padre dos balão, assim. É bem impressionante. aérea. Eu preciso fazer, sabe, ter contato com a terra. Fazer uma plantar horta, coisas, amiga. fazer horta. Isso é bom. Fogo também, acender vela. Porque eu sou toda ar e água. Ar e água. Você não tem ciúme, então, né? Eu não tenho nenhum ciúme. Porque eu não a tenho terra é o que nenhum garante ciúme. Eu já tive na adolescência, mas eu acho que foi uma coisa muito mais socialmente imposta do que um ciúme genuíno mesmo, assim, sabe? Era só, nossa, todo mundo liga, eu tenho que ligar também. Eu vou ligar. Não, pra vocês terem uma ideia, eu tenho um ex-namorado maravilhoso, um beijo gentil, que ficou com a minha ex-namorada e tá tudo certo. E tudo bem. E Ótimo. tudo Eu bem. gosto de pessoas bem resolvidas. Eu me dou bem com praticamente todos os ex-namorados e todos eles me traíram. Nossa, eu não. Eu fechei a porta e tranquei e perdi a chave, assim, de vários. Perdoei traição várias vezes ex-amigos na também. vida. Eu só tive Ex-amigo dois. e ex-namorado é meio quase a mesma coisa. Só tive 2. Não converso com nenhum.
Só Pode. tive dois, Só tive não dois. conversa comigo. Página. Mas você fez todo o seu mapa astral já? Você é dessas? Já fiz várias vezes. E assim, o meu ascendente, ele encosta muito em outro. E às vezes dá um, às vezes dá outro. Às vezes dá um, mas nunca por causa muda. do horário, É. né? Segundo o Edu Conte, eu sou Libra e Virgem, porque tá ali exatamente nisso. cúspidezinha, né? Mas você se cúspide. identifica com virgem? Eu não tenho nada de isso que eu ia virgem, falar. nada de virgem. Eu sou puro suco do caos. eu não- Didi que é virginiano, Nossa, né, Didi gente? tem toque, é Aí, outra ó. coisa. Mas você É. sente, esse caos que você fala, é um caos que ele te leva pra frente ou ele só bagunça as coisas? Os ambos, assim, os Porque dois. pra você, que é a dona do caos, então é uma escolha também, né? Como que você chega com esse caos pras pessoas? Eu acho que foi o que me motivou há muito tempo a continuar falando e sendo meio porra louca, meio, assim, sabe, fio desencapado. Mas eu acho que atrapalha algumas coisas na minha vida pessoal agora que eu tenho filho, porque eu tenho que ser muito mais organizada. E eu sofro, assim, com a organização de algumas coisas da vida cotidiana mesmo, sabe? Porque é isso, me falta terra. Falta Que terra falta pra me você assentar. mais virginiana, no caso. Me falta ser mais virginiana. Mas meu às vezes Deus. falta. Tem uma coisa, assim, que eu tenho aprendido, é que a gente tem muitos defeitos. E a gente nunca sabe qual é o defeito que sustenta toda a nossa pirâmide, né? Uhum. Então eu sinto que a coisa de mapa astral e tudo que a gente vai aprendendo sobre a gente é mais uma revelação do que um caminho a É o seguir. chá revelação, Se né, você- gente? se você não tivesse sabendo de nada, você simplesmente correria, andaria na vida, assim. Eu acho que é mais por isso, assim. Eu penso em signo, eu penso em mapa, eu penso, cara, nossa, eu sou assim. Não tem que deixar de ser. É verdade. Não tem Rola que uma deixar. Seja terapia, você. né? Tem Rola alguma Sim, coisa sim. no teu mapa que te deixa meio. Eu gostaria que não fosse ser menos vou isso vou ou fingir mais que não é aquilo. comigo. Eu acho que o meu ascendente em câncer, porque eu acho que as pessoas acabam me confundindo um pouco, sabe? Te julga, a pessoa já julga, né? Isso é um problema, não sei, às eu vezes, tenho o do meu signo. tempo, entendeu? Como o câncer tem o seu tempo, sabe? O tempo de entender, o tempo de fazer. Eu tenho isso, acho que as pessoas me identificam como uma porra louca, mas logo na página seguinte, elas, depois que leram a intro, elas já olham e falam, É. E assim, eu não sei se isso é bom ou ruim, às vezes me faz sofrer. Ó, se A te gente faz que é sofrer, não libriana não também bom, tem o não. nosso tempo de escolher, né, amiga? Nossa, Às o meu vezes tempo é um de pouco escolher acaba sendo um tempo infinito. Tanto é que eu peço sempre a mesma 2 coisa. horas depois. Não, é real. Olha, a gente grava aqui no UOL, vai fazer o quê? Uns 10 meses que a gente tá aqui. Eu acho que uns 2 anos já. na Dois, minha há cabeça. 84 anos Alguém estamos sabe no UOL. responder, só E na orelha. em todas as diárias que a gente grava, eu peço a mesma coisa pra comer, do mesmo sabor, que são as empanadas Laguapa. Um Nos beijo, patrocina nós. Aliás, patrocina patrocinava o nós. Chilique, o outro podcast que eu tinha patrocinava. Laguapa Vamos fazer esse patrocinava. pedido aí. Laguapa nos patrocina, porque eu peço todo santo dia que estou aqui, eu peço mesmo as mesmas empanadas, pois libriana não consigo decidir. Me dá um cardápio com mais de 5 opções, eu já entro em parafuso. Eu Ai, peço meu arroz, Deus feijão do e é aquele básico mesmo. Eu na gosto de vida, ler eu o sou cardápio básica. inteiro e voltar e analisar todas as minhas opções várias vezes. E é isso pra vida, E inclusive. você sofre se você faz uma escolha errada no meio Eu disso? sofro muito, por isso que eu não tenho tatuagem. Nossa, falei, não, se eu me vou arrepender, nem eu tô falar ferrada. de Não tatuagem. fala também não, porque eu tenho tanto arrependimento, Nossa, eu tenho gente. tanta... Qual é a tatuagem que você se arrepende Eu de fazer, odeio Mel? meu laço, eu acho que todo mundo sabe disso. Não é novidade pra não. ninguém. Eu fiz aquilo com 16 anos de idade, Mas é com um identidade clássico. falsa. É um clássico. Num show de rock que teve lá em Goiânia, há muito tempo atrás. Então, assim, Tão jovem. entendeu? Depois eu fui entender Que ela aquela sabia da estética vida, não né, combinava comigo. Como é que é a Ai, história do laço? Você olhou e decidiu fazer? Eu olhou em era alguém? revoltada. Olha só, eu gostava. Tudo começou na minha adolescência. Eu era revoltada. Eu tava ali no meio da minha transição, né? Entendendo tudo, como seria, o que eu seria, o que eu era. E no meio daquilo, eu acho que o rock sempre dá uma abertura de braços Sim. pra gente, né? Fala, Vem ser diferente com a gente. gente. Aqui tudo pode, sei lá, É. uma coisa meio assim. E aí, assim, eu lembro exatamente o look que eu tava quando eu fui fazer. Eu amo, que ficou Quando eu fui fazer essa marcado na tatuagem. Eu tava memória. com uma camiseta do Deep Purple. Assim, cortada de lado, com uma calça jeans, meio Bem rasgada. roqueirinha grunge. Bem roqueirinha grunge com... Eu esqueci o nome, aquele acessório de braço. É, braceletes. É, com os- Spike. Spike, é, exato. eu tenho até hoje os E aí eu meus. sentei e falei, eu quero esse laço. Nossa, se eu filmasse isso, eu ia falar, Aonde gente, que é era o muito laço? fake. Aonde Era que é o muito- laço mesmo? Aqui, ó.
Aí, ó, dá pra Podem mostrar? filmar, porque Aí, ó, tô sendo mostra. apagado. Tá sendo Tá apagado. apagando. Mas Eu você tenho uma tá história fazendo? terrível Doutor de Tiago tá história. apagando, graças a Deus. Tá fazendo laser? Tô. Ah, tá. Eu tenho uma história terrível de tatuagem sendo apagada que não deu certo. É o seguinte, Vai lá. eu tinha Conta. 13 anos e a minha mãe foi pra Minas Gerais com a minha irmã mais nova. Eu fiquei sozinha com meu pai em casa, porque a minha irmã mais velha estava morando na Tailândia como modelo. Pois então, decidi furar a língua, a orelha e fazer uma tatuagem, tudo no mesmo dia. Eu Uma amo. cirurgia, né? Você fez uma É, FFS. Mudou de uma injeção. personalidade. Aí eu decidi fazer um gato que eu tinha desenhado na capa de um caderno quando eu tinha 10 anos, mais ou Um menos. desenho seu mesmo. Um desenho meu, porque eu já Olha, desenhava autoral. na época. Eu pensava, se eu desenhar alguma coisa e tatuar hoje, amanhã eu vou desenhar alguma coisa melhor e vou me arrepender. Então eu vou tatuar alguma coisa que eu tenha desenhado há bastante tempo. É tipo um Hello Kitty azul. Hello Kitty. Eu amo, Que no amiga. desenho original tava De montado estampa. numa vaca. Só que é o seguinte, no estúdio que eu fui fazer tatuagem, era R$50 até 7 centímetros. Aí eu fui medir, tinha 6 centímetros. Eu falei, pode me dar meu troco aqui de estrelinha no dedo. Aí, ó. Gente, era bem isso. Aí fiz 3 estrelinhas no mindinho, ficou a coisa Aí. mais horrorosa do mundo. Oh. Fiz mais de 10 sessões de laser pra apagar, não apagou. Parece que meu dedo ficou amassado na E porta. é curioso isso, porque normalmente tatuagem na mão sai muito fácil, né? Porque elas... dizem. olha, Na verdade, acho que as ela minhas- borra É que o meu era fácil, mas colorido, sai não, e também. estourou o ponto. Ele Ai, fez amiga. tudo. Ele fez Eu lembro todo que na época da cagado. MTV, ela tava tirando, e eu olhava e tinha uns buracos, assim, onde tava tentando tirar. Gente, na dó, um desespero. Aí o que ela Dói fez? muito, né? Aí o que eu fiz? Um dia estava história tomando um continua. vinho lá em casa, peguei um delineador e comecei a pintar um monte de bolinha por cima. Eu falei, vou cobrir. Vou cobrir então, já que não deu certo, eu vou cobrir. Aliás, eu tive um ex-namorado que falou que preferia que eu fosse tipo o Lula, que eu não tivesse o dedo do que o dedo com as estrelinhas. Ele falou que ia ser menos feio. Menos Ai, triste. tadinho. Menos Não, triste. não Que faz coisa isso. Isso é horrível de se bullying, dizer gente. com as Bullying pessoas, total. não. Não, isso, sem falar no capacitismo todo. E mas- aí, virou... Aí fui Não, aí desenhei com delineador várias bolinhas. Eu tava escutando a Alanis, tatuei Free But Focused com essas bolinhas. No dia seguinte, a ideia... Decisões muito rápidas. Muito. né, Gente, pouco Eu não entendo façam ela. isso em casa. Não sejam pelo amor de impulsivos com Deus. tatuagem. Não tomem decisões precipitadas. Com Não, coisas e eu que me são arrependo eternas. muito, porque ficou parecendo um terço. Não parece que eu tô assim, ó, life is a É, bem mística ela. Ah, As eu pessoas vão achar eu que ela é gosto. religiosa. Não vou mentir que eu gosto. Gostou? Eu acho legal. Ai, obrigada. Eu acho legal. Ai, eu acho- achei horrível. Eu acho que os nossos erros ficam estampados, né? Eu acho isso tão, como é que eu vou falar? É a nossa história. Generoso, eu acho generoso com as pessoas. Eu tenho isso também, eu não gosto desse laço, mas eu também não deixo de usar uma blusa que mostra ele por causa disso, assim. Maravilhosa. O isso aí. gato eu tenho muito Assume. orgulho. É. O gato eu morro de orgulho, é a minha história. Eu tinha 13 anos mesmo. E é quando decidi. fofinho esse gato. Só que essa aqui eu tinha já 36, né? É um erro que você não quer assumir. Mas, gente, é bem comum, né, a pessoa buscar o seu misticismo na tatuagem, né? Vocês não têm nenhuma tatuagem mística, assim? Eu tenho Ah, tenho tá. aqui embaixo. O que Algumas que é? runas, não dá pra Ah, mostrar. são runas. runas. Mas, ó, Você manja de runas? eu não manjo de nada. Eu amo. só Mas sinto. eu Eu só sinto, fui. assim. Na época, eu lembro que eu gostei do significado das runas. E eu fiz. E porque os símbolos que são feitos dessas runas, eles já carregam um significado. Tipo assim, equilíbrio universal. Aí tem uma coisa assim que desce de um jeito e vai pro São mundo de outro. bonitos, né? Eu acho bonito o significado das coisas. Aí tem uma proteção universal. E quando você tem tatua amor, ele, amor. ele, tipo, traz ele transfere essa mensagem. Eu acho que fica preso em mim, assim, em algum lugar. Aí eu tenho umas proteções demoníacas também nas costas. Eu amo. Olha, como é que são essas proteções demoníacas? Eu não faço ideia. Eu amo Titi, que ela sabe não o que sabe. aconteceu? Eu peguei, eu falei assim, vão ser essas runas que eu vou tatuar. E aí eu fui tatuar com o Gui, um amigo meu, muito incrível, assim, um artista muito incrível. E aí ele tatuou nas minhas costas e foi a última vez que eu vi essas runas. Você entende? Entendo. Tá nas minhas costas. É, eu nunca igual a mais vi, eu tatuagem nem que eu sei tenho, que eu qual nem sei símbolo mais que como é tem. que ela Pode é. crer. É Só tipo uma isso. foto de biquíni de costas vai ser capaz de te revelar. É isso, e talvez eu não vou ter essa foto. Adoro. Mas assim, aqui na frente eu vejo e esses aqui eu gosto, sabe? Eu acho que eles têm um E significado runas dá bonito. pra jogar, tipo, que nem búzios? Como é Dá. que é? Eu previ a gravidez de uma amiga minha jogando jura? runas. Aham. Por isso que eu parei de mexer com oráculo. Ah, Fiquei com medo. Sério? Mas, Aham. mas por que que tu Mas ficou não foi com uma coisa medo? Porque boa? foi bom. Porque me assustou muito. Não, assim, foi lindo, é lindo a história toda. Só que eu fiquei assim, falei, gente, eu tô mexendo com coisas que eu não consigo. Pra mim era tudo um kkk de jovens bruxas, entendeu? Adoro. Aliás, abre aqui a Aqui, ó. câmera. Ó. Ó.
Manon, 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 Manon. Estamos as três bruxonas. Eu amava esse filme, assim, eu tinha gravado de VHS, porque eu sou da época de que gravava no VHS, né, gente? Gravava da TV e aí eu ficava assistindo de novo e tinha minhas partes favoritas. Eu gostava muito da Fairuza Balk, gente. Eu amava. Ela era minha favorita, Eu amava. definitivamente. Não, todos os looks, nossa, tudo. E a coisa de ser esquisita, né? Que eu sempre gostei dessa coisa de ser esquisita. E as bruxarias todas que elas fazem, gente. A mina perdendo cabelo, a racistona lá. Ela é muito boa. É muito boa. Tem mais é que perder cabelo mesmo. E o boy, não, e a vingança, e o boy voando janela fora. Nossa, é verdade. Todo um babado. Eu sempre quis ter uns poderes mágicos e místicos, assim, mas nunca desenvolvi. Eu lembro que eu tinha tentei. medo. Eu tentei fazer algumas bruxarias dos Jovens Bruxas. Eu tinha 12 anos na época. Eu jurava que eu era bruxa. Eu pintei o cabelo de preto nessa época. Amiga, jura? Aham, e eu fazia o leve como uma pluma, duro como uma tábua. Duro como uma tábua, leve como uma pluma. Duro como uma tábua, leve como uma pluma. E o jogo do copo? Vocês fazem? Eu não faço, não brinca com o jogo do copo. Isso aí eu não mexo. Eu não mexo porque eu sei de muita história de gente que deu ruim, que o copo estourou no meio do jogo. Ah, não é coisa de filme isso aí? Eu acredito em tudo, né? E duvido de tudo ao mesmo tempo. É Eu por sou via das assim, eu não dúvidas, sei. gente. Eu tô vivendo. Mas assim, essa coisa do copo, uma vez eu fiz de brincadeira com uns amigos, e eu lembro que tinha que quebrar o copo e tinha que se despedir. Né? Tem essa coisa de despedir. Está acabando, tararã, tararã. Como todo ritual, a gente tem que fechar. E aí, eu lembro que um amigo meu pegou, o Rafu, ele pegou e guardou o copinho, que era um copinho de shot. E eu peguei aquele copinho, olhei para aquele copinho e falei assim, você não vai ficar com ele. Fui lá fora e quebrei, porque eu gosto de fechar os ciclos. Boa. Mas faz sentido, Mas eu né? fiquei com medo. E foi a única vez que a gente brincou com isso. Eu não gosto, não recomendo, tá, gente? Não chamem coisas que vocês não conhecem pra dentro da vida de vocês. Porque senão depois... Isso é super sério, né? Porque, Não, assim, até porque, assim, uma vez que você já vivenciou situações, né? Você, às vezes, é melhor realmente não brincar com coisas que podem ir para um lugar errado, né? Mas tem coisinhas que dá pra fazer. Por exemplo, eu era criança, eu corria no quintal de casa com uma capa. Eu pegava um lençol, obviamente. Um lençol cinza, que eu lembro que era um lençol velho. Corria assim. Aí eu gostava muito daquele momento que quando vai começar uma tempestade, que tem muita ventania e fica tudo meio nublado, assim. E muito vento, Goiás, né? Muito vento. E aí eu pegava uns pozinhos coloridos ou brocal, essas coisas assim, né? E jogava no vento, falava, ventos que vêm, Yansan, total. venham para não sei o quê. E aí, eu ficava girando com essa capa. Eu sempre gostei. Eu lembro que o pastor fez uma revelação uma vez na igreja. Falou assim, se essa criança não for consertada, ela vai se tornar uma grande feiticeira. Maravilhoso, ainda bem que não Eu consertaram. me tornei uma grande feiticeira. Palmas pra ela, gente. Maravilhosa. Hogwarts, cadê Mas você? Seguiu o caminho das feiticeiras, como diria a Rita Lee, né? Que é o melhor caminho. É o melhor caminho se seguir pra uma mulher. Como foi sua linha do tempo de espiritualidade? Eu acho que eu nunca me desconectei da minha espiritualidade, mas eu sempre tive uma conversa com o universo, enfim, com tudo que rege, né, o que é divino na natureza, de uma forma muito espontânea. Eu era uma criança muito assim, né? Você era da Igreja Batista, né? Era da Igreja Batista, do coral, enfim, aquela coisa toda. E saiu. E saí, assim, eu tinha uma conexão com Deus, eu sempre tive, né, uma conexão com Deus, com o sagrado, de uma forma muito minha, muito íntima. Eu também. Então, quando eu saí da igreja, eu não saí dela sem Deus. Tipo assim, diabo, Rompi com inferno. Deus. Não é que saiu a terra. Não, eu falei, não, gente, eu sou assim, Deus me fez assim, é assim que eu vou ser. E eu vou descobrir outras formas de Deus aqui no meio disso. E foi desse jeito, eu saí muito decidida. Eu lembro que é assustador quando a gente tá decidida, né? Pras pessoas que estão em volta, assim. As pessoas que pensam Minha diferente, tia, né? minha tia e minha avó, difícil. eu lembro que elas ficavam assim... Meu Deus, você vai pro inferno. Eu falei, eu não vou pro inferno. A gente nem sabe se inferno existe. Às vezes o inferno é onde estão as pessoas legais. Exatamente. Às vezes o chato é o outro, ninguém sabe. Quem Os vai meus saber? amigos, com certeza, eu já sei pra onde vão todos eles. Se é mesmo esse papo que andam dizendo. Se é mesmo esse papo. Mas é engraçado, eu fui criada metade na cidade, metade nas montanhas, né? Que é onde minha mãe e minha família moram. Eles moram na zona rural mesmo, né? Então, eu sempre fiquei muito tempo, tipo, largada no meio do mato ali, sozinha, porque as minhas irmãs eram bem mais novas. Criando historinha, criando brincadeira, interagindo muito com a natureza. E sempre criando uma espécie de história meio de... Que passava ali pelo mundo espiritual, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ainda era uma coisa meio de brincadeira. Então, eu sinto que, para mim, foi meio natural, assim, entender o que seria coisa divina
totalmente relacionada à natureza mesmo, assim. Sim. Então eu não tenho uma religião. Você viveu Deus. Você é Né? da Pachamama. Eu acho que é isso. Eu sou meio Pachamama. E eu acho que, sendo o Brasil um país indígena que já tem isso naturalmente, né? Eu acho que é quase como se a gente tivesse uma facilidade de sintonizar num sinal que, de certa maneira, reverbera aqui, sabe? Uhum. Às vezes eu sinto que existe um pouco essa... Como se fossem vários canais de rádio. Aham. Sim. E aí você meio que escolhe onde você vai sintonizar a energia. Tanto que, às vezes, você pode realmente sintonizar um negócio bem errado, dependendo do lugar que você Ah, tá. uma AM, FM. É, Ó, e às vezes AM, você vai num Uma lugar que emissora. você fala, Uma Jovem nossa... Pan. Uma Ai, Jovem Pan aqui, ó. Às vezes você vai num Amo. lugar, vocês têm isso, que às vezes você vai num lugar e você fala, nossa, o clima aqui tá pesado, mas aí tem uma outra pessoa que fala, nossa, pra mim tá tudo bem, porque a pessoa tá Aham. sintonizada num outro rolê, saca? Sim. Tipo, às vezes eu sinto que existe meio isso, né? Vocês acreditam em carregar a energia dos outros? Acredito. Acredito, depende de você, né? Mas acredito sim. Acredito que existe a absorção de energia de tudo. Tudo é energia, gente. Tudo vibra. A Márcia Sensitiva teve aqui, ela falou que numa transa tem pelo menos umas 4, 5 pessoas transando ali. Aliás, assistam Ah, esse episódio se mas vocês não isso- viram, gente. A gente trouxe Márcia Sensitiva pra cá e foi assim, ó... Foi tudo, Márcia, Eu a amo a gente Márcia. ama de Assistam. paixão. E assim, ela falou que numa transa, assim, carrega pelo menos 2 mortinhos básicos cada um. E numa suruba, então, é Na conta. uma loucura. Será que fecha a conta? Será que a gente consegue? Aquela, né? É, Quantos mortinhos eu consigo carregar? Suruba, que no dia a tamanho da dia, suruba que eu assim? aguento aí, É. energeticamente. Eu É, acredito, e tem acredito. gente que diz que as paredes têm memória também, memória energética. Ô, gente, mas então- onde que a gente vive, então, né? Imagina, vai a gente fazer- tá sobre um solo que sofreu 1 milhão de coisas. Exatamente. Eu acho que Exato. todo mundo tem seus mortinhos aí, antepassados. Essa coisa, quando a gente fala de antepassados, né? Da história que veio atrás, quem veio antes de você, tudo isso. A gente tá carregando todos esses mortos junto com a gente, né? A gente é a realização de tudo isso, é a evolução de tudo isso. Eu concordo muito com a Márcia, só que eu acho que, às vezes, não tem como fugir disso. Não, mas ela não falou de um jeito pejorativo, Ah, tá. tipo, gente, ó, tomem cuidado, porque você está transando com 4 pessoas quando você acha que você está Foi transando meio, com uma é só. isso aí, Falou, é isso aceitem. aí, aceitem. Ah, então tá do jeito que eu tô pensando também. Mas É, eu vai acho que aceitar. isso tem a ver É. com o negócio que eu tava falando, de você sintonizar ou não nessa energia. Vocês já Sim. viram fantasma, espíritos e coisas assim? Não vi, não quero ver. Nem e eu quero acho que é uma ver. decisão também da gente. Eu já ver ou falei não. várias Eu vezes, falo, falei, não quero ver nada, não apareçam pra Não, mim, não, pelo amor de Nossa, Deus. eu tô tentando fechar essa porta com todas as minhas forças, mas lá em casa tem uns amiga. negócios que eu já tive que fazer, enfim, defumação, Uhum. lavo a casa com anil. E aí eu tava deitada com o Benjamin. Nossa, isso aconteceu. Ai, gente, isso foi tão real. Tava deitada com o Benjamin na rede e toda vez que ele dorme, assim, quando ele pega no sono pesado, eu começo a escutar uns tec, 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 tec no quarto dele, assim. Aí eu sempre penso, é estática, é a madeira abrindo, é Sim, o barulho da geladeira. geladeira, mas é dentro do quarto. Só que nessa noite eu escutei passinhos, assim. Ó, deixa eu fazer a sonoplastia. Passinhos assim, ó. Ai, Dentro do quarto. eu não tenho já comecei- medo necessariamente, mas não sei. Você sente medo? Como você Eu sente? não sinto exatamente medo, até porque, segundo o pai de santo que foi lá em casa, é uma criança que tá lá, que é uma gravidez que eu tive antes do Benjamin que eu perdi. E é o irmão dele que tem ciúme dele e fica perturbando o sono dele. Eu já tentei despachar essa criança várias vezes, mas ela continua lá. Aliás, tu frequenta o candomblé, né? Frequento candomblé, sou a Bian, ainda não sou feita, mas frequento já faz alguns anos já. É, e como é que foi a tua transição da Igreja Batista pro candomblé? Foi. Aquela, né? Imaginando, né? Do nada, de história. medo da pombogira, eu fui direto na casa dela. Basicamente foi Oi, assim que Pombagira, aconteceu. tudo bom? Mas foi, porque eu acho que na igreja eu tinha muito essa coisa, né? Eu lembro dos medos. Olha o medo que eu tinha na igreja. Eu tinha medo de manifestar, né? De entrar em transe. Morria de medo. Aí a hora que chegava o pastor falando, ai, todo espírito de pombogira, eu já ficava assim, oh, meu Deus, não, tomara que ela não venha. E assim, eu acho que eu fui encontrar com ela, foi mais isso. assim. Corta para, tá fazendo altar pra Pombogira. Corta para eu estar agradando a minha, entendeu? A minha E senhora. você relaciona o seu trabalho profissional, suas músicas, suas criações musicais com esse universo espiritual? Eu acho que fica impossível não se relacionar, sabe? Eu acho que a gente relaciona tudo que a gente aprende na vida com a arte que a gente faz. Isso aí fica...
É natural. É uma escolha a gente, às vezes, ser literal ou não. No meu caso, eu escolhi não ser literal. Mas está presente, óbvio, tem vários signos, vários significados. Tem palavras por trás de palavras que tem significados amplos, né? A respeito da minha espiritualidade. Tem a história da minha infância também, porque eu acredito que o sagrado, o divino, a nossa espiritualidade, a gente vai arrastando ela, né? E conhecendo coisas adiante. A gente não abandona. Por exemplo, não sou evangélica mais, agora eu não acredito mais. Não, eu acredito em boa parte das coisas que eu recebi ali dentro e que me serviram, que me servem como base para conhecer, inclusive, o próprio candomblé. Eu só trouxe mais enredo para dentro do meu fichário. Foi basicamente isso, assim. E eu sou muito feliz. Eu gosto muito. Eu tenho vontade de conhecer outras religiões também. E o que tu acha desse movimento todo, assim, de pessoas brancas indo buscar religiões de matriz africana? Tem até o termo umbranca sendo utilizado recentemente. Eu não sou a pessoa ideal para falar sobre isso, mas de acordo com com os meus conhecimentos, como tudo que foi até hoje colonizado, né, a religião não deixaria de ser. É uma questão, né? Uma questão, inclusive, de muito racismo que existe dentro da nossa estrutura de conhecimento geral, porque as pessoas negras acabam migrando para religiões que são de matriz branca, né? E os brancos acabam indo para as religiões de matriz africana, talvez não sei, tem algum mistério aí no meio disso. Alguma ambição. Eu sinto que tem muita gente indo para todos os lados também, né? Tá todo mundo perdido, né? Você viu que o núcleo desesperado. da Terra tá girando o contrário, né, filha? Amiga, eu vi isso aí também. Né? Então eu acho que a gente tá todo mundo meio perdido. E normalmente o povo, quando tá mais perdido, é a hora que mais busca espiritualidade, né? Então tipo, quando tá tudo bem, tá namorando, é tudo certo, tá com emprego, tá ganhando bem, ninguém tá nem aí. A hora que o bicho pega, todo mundo fala, nossa, peraí, é Buda, é Jesus. É Buda, é Jesus. Eu já frequentei não, mas eu já estive em templo budista, centro espírita, terreiro de candomblé, de umbanda. Você sabe seu anjo? Micael. Aí, ó. Anjo Que nome Micael. bonito. Micael bonito, né? Até cogitei esse Benjamin. Benjamin é um nome de anjo também. Que mais? Terreiro Numerologia? Numerologia, isso eu gente. acho maravilhoso. Você gosta? Porque o universo é número, né? Então, assim, eu matemático. acredito muito. Faz sentido. E tu fez numerologia pra descobrir o teu nome artístico? Eu fiz e teimei. Enfim, atrás, né? Não agora. Não com... Quem de Mel sempre esteve certo, gente. Ah, é? Sempre. E aí eu quis outra coisa. Aí não deu, não encaixava. Tá vendo? Aí, ó, insistiu. E assim, ao mesmo tempo, ninguém parou de me chamar de Quem de Mel, então tudo Virou certo. Quem de Mel. E tem coisas que vêm naturalmente mesmo, né? Mas eu não entendo tão profundamente numerologia. Eu acho interessante. Mas eu fiz uma... E tarô, tu mexe com tarô também, Amiga, né? Mexe com o tarô? Eu mexo, Ela eu dou uma mexe com tarô, mexida, eu ela mexo mexe de com tarô. tarô. Eu tenho coleção de Você tarô. tem coleção. Gente, é Tenho. que tarô é tão Tarô das bonito, deusas, né, gente? tão Eu acho lindo. Eu tenho um tarô, gente, de Hora de Aventura, porque eu amo Hora de Aventura, meu desenho favorito. E aí eu descobri que tinha pra vender, e eu comprei. Eu tinha um outro tarô mais antigo, bem bonito também, que eram umas artes, que eram umas colagens, assim, era bem estético. Mas aí uma vez eu li sobre a importância das mensagens subliminares e simbolismos Os das desenhos. imagens estarem de acordo com o que realmente são originalmente as cartas. E aí eu comprei recentemente um tarô de aventura, tão fofinho. Tarô achei da Hora fofo. da Aventura. Eu fofo. tenho Eu o tarô tiro do às Osho. vezes. O Osho canceladíssimo, podre, boy lixo. Nossa, e eu Sim, livros de Sheila. cabeceira, livros de cabeceira. Nossa, mas eu amo o tarô do Osho, porque as imagens são tão lindas e as mensagens também são tão lindas. Mas é que o Osho interpretação é tão linda. puxou ali do lance dos hinduístas, né? Ele pegou ali os livros védicos, ele foi ali nos Vedas, sabe? Então, ele pegou de um lugar legal um negócio que já não era dele, sabe? Ele só ficou reproduzindo ali uns papos e aí depois meteu as Foi doideiras dele no completamente meio. imoral, né? E aí, exato. Gente, No meio do- no assistam meio do- Wild Country, por favor, no assistam. Netflix ou É na isso. Netflix. Tem Qual é o todo mundo tem que gênero? assistir. Ne Netflix? Na Netflix. É a senhora Netflix, isso. Ah, Netflix. Mas você tira tarô sério, assim, tipo, você faz, tipo, ninguém pode encostar na minha cara. Então, tem uma teoria de que você tem que ganhar o seu tarô, né? Eu nunca aconteceu comigo. Tem eu uma sempre teoria. comprei tarô. Então, eu também acho que tem não um tem tarô, muito. tarô Tem das gente que deusas que fala. eu ganhei. Tem Eu um tarô das ganhei o deusas. tarô das deusas Mas também. é oráculo, não É é? maravilhoso. É oráculo ou é tarô? Ele é oráculo. Ah, tá. Mas dá pra jogar como tarô. Depende de como você vai fazer a jogada. Tem entendi. várias.
Eu sempre tiro 3 cartas, gente. E como é? Pra é sim, tipo, não. passado. Pra confirmação de coisas. Enfim, eu tirei cartas pra algumas pessoas também. Eu tenho muito, como eu disse, medo dos oráculos todos, assim, eu tenho muito respeito. E esse da Deus eu adoro, assim, gosto Eu de também, confirmação, eu uso ele também pra gosto. confirmação. Eu tenho o egípcio, aí eu tenho o dos orixás, Fofo. tenho... Qual outro? O de Marsella, que é o tradicional. Tem um outro medieval, que tem uns desenhos ainda mais bonitos, assim, do que o de Marsella. Enfim, eu gosto muito de tarô. Agora, pera, me explica. Você tira 3, como é? É tipo, o quê? A primeira é... Um conselho, ah, uma confirmação e um caminho. legal. Sabe? Um caminho, um conselho e uma confirmação. E você acha que todo mundo pode tirar tarô, na sua opinião? Se a pessoa tiver um mínimo de sensibilidade, sim. É, né? Porque eu acho que tem que acreditar Porque se a um pessoa pouquinho. não tem, ela tirou um negócio, aí por acaso deu uma coisa meio nada a ver. Mas é e aí, bonito, é bonito, vai olhando, porque é lindo, assim. É. A explicação de tudo é aberta, não tem muito a ver com espiritualidade pontualmente, né? Tem a ver com caminho, Sensibilidade. discernimento, né? Com coisas que já estão acontecendo. O tarô trabalha muito com isso, né? Com o que já está acontecendo. Então, você só tem um pouco mais de clareza sobre É porque determinados às assuntos. vezes as pessoas mandam um tarô, uma taróloga ou uma pessoa, e às vezes a pessoa não sei se tem a sensibilidade correta. E às vezes pode passar uma mensagem que aí é tipo, fecha esse contrato sim ou não. Aí a pessoa fala não, aí ela deveria ter fechado. Nossa, igual minha tia, gente. Tinha, porque ela faleceu recentemente, inclusive. Tia Chiquita, um beijo onde quer que você esteja. Ela tirava tarô e ela recebia ligações intergalácticas de ETs. Era vidente também. E ela tirou cada tarô errado pra mim. Nossa, ela tirou um tarô errado falando que eu ia passar no vestibular. Eu não fiquei nem em 55º lugar. Tá vendo? Não da tem essas federal. certezas. Não tenham. Não, Não, tenham quando eu tinha 7 anos, ela falou que eu ia perder um parente próximo, homem, e eu fiquei meses noiada com a saúde do meu pai, pensando, meu Deus, meu pai vai morrer. Ai, meu não pai vai pode morrer. ser assim. Não. Tem que ter um pouco de responsabilidade. Porque, assim, as coisas mudam, né? Futuro é uma coisa que é quase imprevisível, o futuro. Porque qualquer coisa, se eu falar pra você qual vai ser o seu futuro, que tem gente que tem esse poder mesmo, ele vai mudar automaticamente, porque eu estou alterando o seu futuro no momento em que eu te conto dando ele. uma- Então, um aviso tudo prévio. muda, as coisas mudam, assim. Eu gosto do tarô mais como uma consulta de, sei lá, tô perdida, tô Aham. meio em dúvida, não sei muito bem o que tá acontecendo aqui nesse momento. Temos uma participação da audiência hoje. Aê! Eba! Que delícia! Amamos! Se você também quer participar, fique ligado no nosso Instagram, AcessíveisCast. Temos aqui a Adriele Amorim, que contou uma história pra gente. Disse o seguinte: há uns anos atrás, minha ex-sogra estava passando pelo viaduto do chá. Nisso, tinha uma cigana que pediu para ler a mão dela. Como ela não sabe dizer não para as pessoas, eu também sou essa pessoa, sentou lá no banquinho e fez a consulta, pagou 100 dinheirinhos para a cigana, Caro. a qual alertou que ela deveria tomar cuidado por onde passa e tudo mais. E nisso, deu um cristal para ela colocar na bolsa, dizendo que ia protegê-la. Pois bem, a querida foi embora e no outro dia, o que aconteceu? Roubaram a bolsa dela no metrô. Inclusive a bolsa onde estava o cristal, no caso. Chegou em casa bravíssima, dizendo que era por conta da pedra que a cigana tinha dado. Eu ri muito. E na semana seguinte, deixei cair meu celular na linha do metrô, na Barra Funda, e o trem passou por cima. Meu Deus, é só desgraça nessa história. Foi rir da cigana e ganhou o quê? Um revés. 3 vezes 3. Volta 3 vezes 3. Gente, Ai, perigoso. gente, Aí, eu hein? não deixe ninguém ler sua mão se você não quiser, entendeu? Aprenda a dizer não para as pessoas para começo de conversa. Essa é a Aprenda a lição dizer, de casa aí. aprenda a dizer sai pra lá quando for necessário. Não quero mesmo. Energias que não batem com a nossa, a gente tem que saber botar pra fora. Até porque tem essas coisas que a gente tem que decidir saber ou não. Eu acho horrível alguém. Eu Sair tenho uma coisa pra te contando, falar né? sobre. Não quero saber, ué. Me deixa. Né? E é mais demanda também. Não, eu tô preocupada aqui com outras coisas. Responsabilidade também, né? De ter que Acredito. lidar com aquilo. Bom, temos um quadro agora que se chama Tiragem Express. Se você der um search no Twitter em tarô e chat GPT, você vai descobrir que o jovem acabou de achar um tarólogo gratuito, a inteligência artificial. Mas os tarólogos são contra. Então a gente preparou alguns don'ts místicos para você dizer se você faz ou não. Deixa outras pessoas encostar no seu baralho de tarô? Eu deixo. Deixa. Deixo. Usa cristais sem energizar?
Uso, aqui, ó. uso. Olha, A Mari hoje tá- eu vim com 2. Ela tá com 2, ela virou o símbolo de Libra. A cara dela, a cabeça dela virou o símbolo de Libra. Qual é o próximo? Vai até o tarô fazer a mesma pergunta várias vezes até dar a resposta que você quer que saia. Ah, não, aí eu não Tem acho certeza fácil, que ele não é o homem Não. da minha vida? não, é só a confirmação, gente. Tem só a confirmação. Aí o resto é com você. Ai, eu fiz isso várias vezes. Você lê o destino de outra pessoa sem perguntar se antes se pode? Não, a gente já Não, falou não justamente faço sobre isso. isso. Não façam, gente. Até porque tem peso, né, É. pra isso, né? As coisas também te atingem. Perigo. Por isso que a gente tem que se proteger na mesa, né? quando a Mas gente manda vai umas jogar. vibes boas pras pessoas que você acha que tá precisando? Aí eu mando boa e ruim também. Mando ruim também, porque é assim o mundo. Ai, não sei o quê. Alguma coisa que eu tô aprendendo muito é assim, gente, não é maldade. Quando a pessoa te atravessa, a pessoa faz alguma coisa ruim pra você, você fala, cara, eu quero que essa pessoa se exploda. Se exploda. Tem que explodir, entendeu? E tá tudo Bolsonaro. bem. Mas quem eu gosto, quem a gente gosta, a gente manda carinho. É manda isso. coração. Positivo. É isso. Você julga a pessoa pelo signo e ascendente? Ser sincera. Eu julgo, Seja porque eu sincera. me julgo. Eu me julgo, então eu julgo. E, gente, eu sou isso também. A pessoa fala do signo, eu já começo a pensar todas as coisas que eu já tenho pré-julgamento a respeito dela. Pergunta pro boy que horas ele nasceu pra fazer mapa astral. Nossa, mas isso é muito passar o cartão de que tu tá apaixonada, né? Eu, ultimamente, eu ando muito rígida e dura com boy. Então, Ah, não pergunto nem o nome mais. Ah, meu Deus, que isso? Pra não ter Nossa problema. Senhora. Pra não ter problema. Não quer Pode se inventar. envolver, né? Fala qual que é o seu apelido, já tá ótimo. Isso. Chama Posso de chamar gato. de chuchuzinho? Baby. Isso. Baby, gato. É isso. Faz feitiços inofensivos pra pegar o cara que você quer. Será que a gente revela isso em público? Eu tô pensando aqui se eu vou revelar. Ah, gente, assim, inofensivos, tipo cuspir no copo, que essa é ótima, né? O quê? Eu não conheço isso. O quê? Doutor Drauzio Varela Sério? proíbe essa prática. É, você doutor cospe no Drauzio copo Varela. da pessoa e Qual fala que era seu da nome. Cici Marza que você perguntou do mel? Mel na pepeca. Passar mel na pepeca. que Ah, ela mas falou essa daí, no final? qualquer pessoa que vá chegar até lá na sua pepeca, talvez Já a tá pessoa no vai caminho. gostar, né? Vai falar, nossa, que doce. O bom é que o mel ele é Não vai esquecer. antisséptico, né? A cara Não façam isso, gente. Não? Candidíase Não, nunca bombando. fiz. É não. babado. fiz. Mas se Eu for não faço passar, também. passa na virilha, não passa no, Ah, na tá. vulva. Mas na hora do vamos ver, pode passar, não pode? Tem gente que passa até Será, milkshake, essas gente? coisas. Mas tem Eu gente não que sei. enfia garrafa de Coca-Cola Olha, no rabo quê? também. Tem gente que faz de tudo. Cuidado, gente, cuidado. Vamos ter calma, Não, gente, cautela. ó, muito sério esse negócio. As áreas ali de baixo você tem que manter bem limpas, especialmente nós mulheres. Faz uma defumação. Ah, sabia que a Gwyneth Paltrow e a Kesha, eu perguntei isso pra Que? Kesha ao vivo. É. Eu entrevistei a Kesha no Planeta Atlântida. Ela faz exorcismo vaginal. Ah, Que é? é basicamente Meu tu Deus. sentar em cima de uma tina com todas as ervas Ah. lá. Eu tô até abri a perninha aqui pra Pra mostrar fazer a como é que é. demonstração. E aí, conta como é o Todas resto. as Vaginal. ervas, e Ah. aí sai toda a fumacinha e tu expulsa todos os fantasmas do Natal passado com esse exorcismo vaginal. Porque eu já ouvi falar que Gente, quando eu tô você transa com a precisando. pessoa, você carrega 7 anos a energia do ser. Ah, gente, não. Eu achei isso um perigo. Eu falei, não, tomara que não. Nossa, tem um estádio de futebol. Então já... Pois bem, aquelas. Esse é um dos problemas também. Né, Mas, ficar ai, carregando. se levar também, a gente não tá nem sentindo. Tá tudo aqui, ó, É. em volta. Algo pega a os parte legais e com os boa, ruins. talvez. Porque todo mundo tem uma parte boa, não? Ô, Mel, a gente precisa fazer um momento merchanzão teu aí, porque teve Ah, é. a volta da banda Hora do O, jabá. que acabou de encerrar a turnê um dia Sim. antes do show da Lady Gaga lá no Rio de Janeiro. Como Foi é que foi esse lindo. show? Estávamos, Nossa, inclusive. foi muito lindo, Ai, amiga, gente. foi O show tudo. da Gaga foi lindo. O último show oficial do reencontro foi lindo, Mágico. sabe? A fundição tava cheia, tava todo mundo cantando tudo. Se a gente não usa Inira, a gente não consegue nem cantar. Que Então, assim, massa. foi mágico. Acho que esse encerramento foi muito lindo. Foi um encerramento que eu merecia também ter, assim, a respeito de tudo, né? Enfim, muita coisa aconteceu de boa durante esse processo de reencontro. A gente fez o Brasil inteiro uma turnê linda, grande, apoteótica. Ai, que gostoso. E muito feliz, assim, com essa nova fase minha também, né? De Lançou- lançamento. acabou de lançar single novo, Corpo Nu. Lancei Corpo Nu, que tá aí pra todo mundo dançar, se divertir. Acho que eu tô leve, sabe, gente? Assim, Gostoso. levinha, Vibe sabe? boa, né? Tranquila. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas também continuo trabalhando aquelas, né, Sim. pra isso.
E corpo Afinal, nu. sagitariana, tem aqui o arco e a flecha com objetivo sempre ali. E Mirando, cavalo, né? mirando. Muitos cavalos aqui correndo. Motor de Mirando no cavalo. objetivo É também, isso. né, amiga? E também lançando meu álbum, né, gente? Meu álbum que Sim. tá aí. Você Meu conta tudo, dá álbum. todos os Dá spoilers, então. todos os spoilers pra nós. O que eu posso contar sobre 5 Estrelas? 5 Estrelas é um álbum que tem muita referência de cordas, de violão. É um pop, é um álbum pop. Um pop debochadão, que igual a gente gosta. Amiga, tem pra você também, tá? Adoro. Tem pra você Tem pra também. você. Mas também tem uma diversidade gigante. Eu acho que eu consegui me traduzir dentro desse álbum, com tudo aquilo que eu gosto. Eu gosto de brega, eu gosto de tecnobrega, eu gosto também de dançar, rebolar, e também gosto de falar um pouco mais sério, mas também gosto de cantar a minha sexualidade, a minha identidade de gênero de uma forma poética, do jeito que eu acredito que ela tem que ser cantada. Eu acho que tem várias nuances dentro de 5 Estrelas, assim, que eu acho que as pessoas vão gostar. Passou pelo retorno de Saturno. Passei por né? tudo, minha Ai, filha. bicha, é eu verdade. cheguei aonde ninguém mais teria chegado se não fosse eu, Ah, entendeu? meu Deus. Mas você É sente que o retorno de Saturno já encerrou seu ciclo ou você ainda tá no meio do furacão? Eu acho que eu estou entendendo que o furacão, o nosso caos, vem Nosso pra caos. ajeitar algumas coisas. Sim. E pra gente ficar mais leve mesmo no meio de tudo isso, assim. E normalmente, eu não sei, eu vou dizer pela média de histórias que eu já ouvi de retorno de Saturno, mas normalmente é meio uma coisa assim. Às vezes você criou estruturas numa fase meio cedo da vida e você põe muito tijolinho de outras pessoas, né? Outras pessoas complementam muito a sua estrutura. E às vezes você também tem crenças que depois você olha e fala, mano, nada a ver, saca? E aí você construiu toda uma base da sua vida em cima desse monte de coisa que não necessariamente tem a ver. E aí vem o momento do retorno de Saturno pra você assim, ó, o gatinho destruindo O todo que o seu você castelo tem? de O cartas. que é seu no meio disso? E aí você Isso fala, aí. bom, então o que realmente, exato, o que realmente eu vou querer colocar aqui e o que eu vou jogar fora, né? Como é meio que foi momento o de teu limpeza. retorno Ai, de quero Saturno, saber. Mari? Amiga, foi horroroso, né? Porque a gente viveu meio mais ou menos junto ali, final da MTV. Foi bem no final da MTV o nosso retorno de É, Saturno. É e que eu tava na minha deprê. eu fui direto pro Multishow, comecei a fazer o Anota Aí, comecei a viajar o mundo inteiro, entrei num turbilhão, parecia que eu pra vivia numa você foi centrífuga, intenso, né, amiga? foi muito intenso, mas também rolou um momento, não sei se eu caso, não sei se eu compro uma bicicleta, não sei se eu Tenho engravido. filho. Total, foi quando eu comecei a me perguntar se eu realmente queria ser mãe, levei pra terapia, será que isso é socialmente imposto, ou será que é uma vontade genuína minha? E aí foi que 7 anos depois eu decidi, de fato, ter um filho, né? E depois de Mas 9 meses você vê. eu vi o resultado, depois de 9 meses. Estamos vendo o resultado. Estamos vendo o resultado. Mas foi muito intenso. E foi, assim... Quando passou o retorno de Saturno, eu amei ele. Sim. Mas quando ele passou, sabe aquelas coisas assim que te reviram do avesso? E aí tu Nossa, pensa, eu nossa, também. como eu vivi sendo tão tapada tanto tempo. Como que eu deixei me atropelarem, né? Porque eu acho que no final das contas, um dos aprendizados que eu tô tendo no meio disso tudo é... Gente, eu coloquei muito a minha cabeça no asfalto para as pessoas pisarem. Meu Deus, foi eu que coloquei. Aí ter essa consciência também ajuda bastante a gente, Super. né? Fala, eu não vou facilitar para pisarem em mim. Pelo menos isso eu tenho que fazer, né? Sim, e aprender a dizer mais não também, Por favor, né? com tranquilidade e leveza. Exato, Não, sem sentir culpa, hoje né? não. É, Faça amanhã depois do almoço. eu acho que é isso. O retorno de Saturno é esse momento dessa maturidade em que a gente é obrigada a, enfim, enfiar a cabeça na merda, rever todos os nossas más escolhas, né? E reprogramar, assim. Eu senti que pra mim foi isso. Eu tava numa mega bad, super deprê, tipo... E aí achando... Tipo, me sentindo como se estivesse num quarto escuro, onde eu tateava e não achava nenhuma porta, nenhuma janela, nenhum buraquinho, nada. E aí eu passei aquela fase, tipo, abraçadinha assim no joelho, balançando. Aí eu falei, não, pera, vamos resolver esse negócio aqui. E aí, pra mim, foi a hora que eu tive um aprendizado tão grande sobre mim mesma e consegui realmente reorganizar tantas coisas na minha cabeça que, nossa, depois que passou, apesar de que pra mim demorou muito, eu acho que é isso. Nossa, saiu uma pessoa Achou muito a mais mola no tranquila, fundo do poço. feliz. Abri a porta e Tem que segui, cavar fui muito parar até num chegar lugar lá. legal. Tem Mas que chega. acabar. E vem cá, você acredita em sonhos premonitórios? Acredito. Eu acho que os sonhos falam com a gente. Já teve? Já Já. teve um sonho que te disse coisas? Já. E sonhos recorrentes? Eu tenho sonhos muito específicos. Quando eu sonho e eu lembro. Mas nem sempre eu lembro. Não, porque a gente tem uma leitora de sonhos aqui.
Tcharam! Opa, Marimun sou faz eu. leitura de E aí, tudo sonhos. bom? Se você quiser fazer o seu atendimento agora ao vivo aqui. Ai, eu adoro! Vou botar, tô com medo. Olha, Conta, você tem algum sonho que você lembra, assim, que vem à sua mente? olha, os sonhos que eu tenho, eu esqueço, né? A gente esquece. Eu Sem anoto. problema, é Eu melhor. acordo Caderninho assim, e ajuda. anoto no caderninho, que é o mesmo caderninho que eu uso pra compor. Excelente. É tipo, eu tenho vários grimórios em casa, assim, né? Caderno rabiscado, que a gente escreve umas coisas e depois abandona. Mas eu costumo escrever os meus sonhos, senão eu não lembro. Eu não tenho nenhum sonho agora que eu lembre pra te contar. Mas eu vou te mandar por inbox. eu faço. Foto do meu caderninho e eu quero que você me fale. Porque eu lembro que eu sonhei. Melzinha. Ah, eu lembrei que eu sonhei com uma palavra. Calinassis. E eu lembro dessa palavra. Um pouco difícil. É difícil, né? Porque é Calinassis. estranho. Ela tava escrita em vermelho. Mas isso faz Será muito que não é tempo. o nome do seu próximo álbum? Nossa, não faço ideia. Eu pensei em galinha, né? Calinassis, sei lá. Mas é com K. É, com A K. letra K. K, L, L. Aí, enfim, Lembrou uma coisa Calinassis. meio calice. uma Você coisa jogou no meio- Google já essa palavra? Já joguei, não existe essa Não tem palavra. nada. Não tem. Calinassis. Eu falei, será que é o nome de um demônio? Não, para. Uai, vai saber. Mas Sabe que qual no foi Japão tudo é demônio, né? É. Tudo que a gente Só que não conhece. não necessariamente é ruim, porque eles não veem demônio como uma coisa ruim. Então é um negócio bem diferente. E aí eles falam que tudo tem meio uma vida. Então você não pode, tipo, ai, que droga de xícara. É tipo, não, coitada da xícara, ela tem uma É vida. tipo Maricondo. Mas, exatamente. Ela fala, pergunta, essa ficha tá feliz? Ela tá feliz ou ela tá triste? Tá te Trate bem a sua trazendo ficha. felicidade É, também, então, aí né? às vezes tem que movimentar ela pra outro lugar. Mas você teve sonho premonitório, você já falou, né? Já tive, E já. do que foi? Com uma tia minha, isso faz muito tempo, eu era criança. Eu lembro desse sonho muito bem, porque a minha avó ainda era viva e ela também, enfim. Que uma pessoa da minha família ia sofrer com o marido. E aí eu lembro que eu acordei de madrugada e fui pra minha avó e falei isso aí, que isso acontecia. Aí minha avó falou, meu Deus, vamos ver o que tá acontecendo. No outro dia teve um problema, assim, bem grave. Ai, meu Deus. Nossa, foi premonitório real. Foi. E outra coisa, um sonho bonito que eu tive. Eu sonhei com a minha avó antes dela falecer. Cara, eu já ouvi Eu 3 sonhei. pessoas diferentes me contarem que sonharam com a avó no dia que ela tava morrendo ou na noite anterior. Eu tava na minha casa e aí ela falou assim: eu estou indo embora, eu te amo muito, eu vou estar sempre com você, umas coisas assim. Que e aí amor. foi lindo. E aí eu acordei, eu lembro que eu sabia que ela ia morrer. Eu sabia. Gente. E eu não fiquei assim, devastada, como todo Sim, mundo ficou. sim, sabe? sim, Eu me sim. senti Ela já muito... estava doente? Ela não tava doente. Gente, Ela foi morreu do nada. dormindo. Gente, Ela morreu bom, dormindo. morreu feliz. Morreu Melhor dormindo. coisa, eu queria morrer dormindo também, É se eu isso. puder escolher. Foi muito lindo, assim. Eu lembro Ai, disso. a Mari Mas fica foi, A Mari mas fica foi lindo. emotiva. Eu tive um sonho muito forte com um primo. Eu perdi um primo com 25 anos, né? Uhum. Ele tinha 25 anos na época. Ele foi atropelado por um bêbado e foi uma morte muito trágica, muito repentina. E eu lembro de sonhar na semana que ele morreu, depois que ele morreu, depois do velório. Foi tudo muito pesado, assim. Foi muito, muito triste mesmo, tudo. Ele veio me encontrar e ele não sabia que ele tinha morrido. Ai. E aí, no meio da conversa, eu lembrei, o Henrique morreu. E ele não sabe que ele morreu. E aí eu comecei a tentar disfarçar, porque eu não queria contar pra ele que ele tava morto. Que agonia. Nossa. E tava tudo branco em volta, assim. É como se a gente estivesse realmente em outro plano. Uma coisa muito louca mesmo. E eu acordei com essa sensação muito vívida de que eu tinha encontrado ele mesmo. E que ele ainda não tinha se ligado que ele tinha morrido. Gente, que babado. Isso pode acontecer, né? Eu queria muito ter a habilidade do sonho lúcido, que dizem que é muito útil. Ai, né? treina sabe como? É. Tentando ligar e desligar interruptor de luz e vendo as horas no relógio. Ah. Ou lendo qualquer Dizem que coisa. contar os dedos das mãos. São coisas que você não consegue fazer. Aliás, uma coisa que eu nunca consigo fazer no sonho é usar o celular. Pedir um Uber e ir embora pra casa. Ah, eu Nossa, amo. gente, mas é um desespero. Mas o negócio de você ter a habilidade do sonho lúcido, dizem que é porque você pode fazer a sua terapia dentro do seu sonho. Então, Isso é incrível. se você precisa encontrar alguém, ou se você precisa resolver um negócio, se você puder fazer isso dentro do sonho lúcido, porque o subconsciente ele já vai te trazendo. Esse que é o lance também de analisar os sonhos. Porque normalmente você sonha com algo que o seu subconsciente está te trazendo. Então, às vezes é um negócio que você precisa resolver. Ou uma mensagem que às vezes não caiu a ficha no modo consciente, ela vai cair no modo subconsciente. Então, se você tem esse encontro dentro do subconsciente, você já resolve ali no cerne da questão. E já volta leve, já volta com a coisa resolvida. Exato. É tipo como se você estivesse salvando já dentro do HD, assim, o probleminha. Abriu o arquivo, arrumou,
Fui muito nerd agora, desculpa. Perfeita. O resumo da conversa é que as pessoas procuram soluções simples para problemas complexos, né? Às vezes, Sempre, quando a né? gente está desesperado, quando a gente precisa de uma resposta rápida, quando a gente tem uma pessoa que está doente, quando a gente vai para algum misticismo, alguma coisa assim. E quando as coisas estão tudo bom, a gente esquece deles. O que é péssimo, você tem que lembrar deles sempre. Tem que Dizem lembrar você deles tem sempre, que é o religar. acender velhinha sempre. Acho que a Não gente não necessar- sabe de nada no final das contas. E aí, as coisas terrenas, assim, o objeto, ele deixa a gente seguro de alguma coisa nesse presente. E aí, quando a gente perde isso, a gente lembra que a gente não sabe nada. Porque realmente a gente não sabe nada. A gente vive muito pouco, a gente constrói muito pouco, a gente se comunica muito pouco, de forma muito ruim com tudo, com a natureza. Ainda somos péssimos pessoas. comunicadores. Exatamente. E assim, é isso. E aí, quando a gente percebe essa fragilidade toda, a gente quer alguma coisa. Ai, tem que ter alguma outra coisa. E eu acho que se a gente tivesse essa consciência desde o início, não passaria por tanto perrengue, né? Sabe que tem uma cena de um filme que eu acho que é um dos meus filmes favoritos, que é o Melancolia, do Lars von Ah, eu Trier. amo, sou apaixonada. E a cena mais impactante, assim, que eu fiquei remoendo dias, é a cena que ela fala que tem que ter alguma outra coisa, algum outro planeta com vida. E a personagem da Kristen Dunst, não, Kristen Stewart, Kristen Dunst, fala que não tem nada, que é o único lugar no universo que tem vida é aqui no planeta Terra. Olha a responsabilidade disso, né? E olha a magia disso também, Sim, né? eu acho que é por isso que eu falo, nossa, pra mim a natureza, o mundo, o planeta, o universo já é tão mágico, já é tão incrível, tudo. já é tão deslumbrante, já é tão tipo, uau, isso é A gente surreal. vai viver, a gente continua vivendo, né? Já As serve coisas são pra assim. mim. Pra mim isso já serve de espiritualidade de Deus, de explicação de Deus, pra mim já tá ótimo. E olha que a gente nem entrou no papo do Reino Fung. Então, Nossa, eu amo adoro. os Essa cogumelos. parte- fantásticos, Sim. assistam. Fungos Assistam fantásticos incrível. se comunicando pela Terra através da sua grande rede de internet particular. Aham, isso é surreal, É amiga. assim que a gente vai continuar a nossa vida, Dizem que é por gente. isso, tem gente que fala que é por isso que o ser humano, ele se destoou, ele começou a comer cogumelos. Ah, é? É, tem toda uma teoria Tem. do macaco cogumelo. É Como verdade, tem sim. Tem o Tem até curso um do nome. Bruno Torturra maravilhoso, É. Consciência em Fluxo. Eu Faça um acho curso que é do isso. A Torturra. gente comeu um cogumelo, ficou assim. Tem tanta entendeu? Mas possibilidade. Tendo ideias. A ayahuasca. Ayahuasca. Nunca sei falar direito, não. Você tomou ayahuasca não, já? Eu tenho um pouco de medo, Eu também tenho um sabia? pouco de medo. Tenho medo de... Mas eu admiro as ligar pessoas que têm coisas que eu não coragem vou de saber fazer as desligar. experiências profundas. Ah, eu morro de medo de ayahuasca O também. importante é você ter a sua espiritualidade do Exato. seu jeito, respeitar a espiritualidade dos amiguinhos. E não mexer com Exatamente. copo. E não mexer com E copo. não mexam com o jogo do E copo. não mexam com o jogo do copo. Não mexam com o jogo do copo, não, galerinha. Vamos encerrar por aqui. Vamos encerrar por aqui. Ó, vamos fazer a nossa... Falta o quarto elemento, né? É. É você o nosso É quarto você elemento. o nosso É quarto isso. elemento. Você que Põe tá sua aqui, roupa ó, preta, assim, estica a aqui, ó. mãozinha pra cá. Ouçam bastante, 5 estrelas. E... Como é que isso elas aí. falam? Eu nunca O quê? lembro. O que elas falam? Manon. Mandando aqui, assim, né? Beijo pra vocês. Beijo, gente. seus lindos. Até semana que vem. Mua. Qual?